Boa tarde, pessoal, na paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o pastor Valmir Reis, seu amigo de todos os dias. Nós estamos na página do Facebook, Rema Palavra Revelada. E essa é a Igreja Invisível, a Igreja do Espírito Santo. Hoje, extraordinariamente, estamos fazendo a live da Escola de Discípulos às 14 horas. E agora são 14 horas e 8 minutos. Seria às 17, mas eu tenho um compromisso muito sério agora, então eu vou estar antecipando, adiantando a live. Que o Senhor Deus abençoe todos aqueles que vão entrar, todos aqueles que vão estar com a gente agora 14 horas e 9 minutos. Nós já vamos já começar essa escola de discípulos. Hoje nós vamos tratar de 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 7 ao 15 e o versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7 ao 15 e o versículo 20. Amém? Nós vamos tratar desse assunto aqui. Antes eu quero dar 2 avisozinhos para vocês, para não esquecer. Essa é a página do Facebook, Rema Palavra Revelada. Se você ainda não curtiu, curta essa página e nos siga. Curta e siga a página para receber as notificações. Amém? Nós também temos o canal no YouTube. O canal no YouTube é Pastor Valmir Reis. Pastor Valmir Reis. Nossa página no YouTube, Pastor Valmir Reis. Você pode entrar lá no canal do YouTube, né? O canal no YouTube, Pastor Valmir Reis. Se não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho, dá aquele like e compartilha. Nós temos mais de 200 mensagens bíblicas ali, amém, para o seu coração, para o seu crescimento espiritual. Canal do YouTube, Pastor Valmir Reis. Bem, são 14 horas e 10 minutos, eu não posso esperar mais, já vou começar já a escola de discípulos. Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7 ao versículo 15, e depois o versículo 20. Do 15... 2 Coríntios 11, do versículo 7 ao 15, diz assim: Por que eu estou dizendo isso? Será que é porque não amo vocês? Deus sabe que eu os amo. O que eu estou fazendo agora, vou continuar a fazer a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz, né? Um anjo de luz. Espera aí, pessoal. Eu comecei no versículo 11. É no versículo 7, pessoal. Eu errei aqui, ó. É 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7 até o versículo 15. Deu uma pequena errada. 2 Coríntios 11, versículo 7 até o versículo 15. Diz assim, vamos lá. Quando anunciei a vocês a boa notícia de Deus, fiz isso completamente de graça. Eu me humilhei para engrandecer vocês. Será que houve algum mal nisso? Enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês. E durante o tempo em que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não incomodava ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram tudo o que eu precisava. O que aconteceu no passado e acontecerá no futuro é isto. Eu nunca exigirei que vocês me ajudem.
Pela verdade de Cristo, a qual está em mim, eu garanto que ninguém, em nenhum lugar da Acaia, tirará de mim este orgulho de anunciar o Evangelho sem cobrar nada. Por que estou dizendo isso? Será que é porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. O que estou fazendo agora, vou continuar a fazer, a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores deles se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas, no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Agora apenas só o versículo 20. Né? Toleram os que mandam em vocês e exploram vocês. Toleram os que os enganam e os que tratam com desprezo e os que lhes dão bofetadas. Amém? Tá? Então essa é a leitura da lição de hoje. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7 ao versículo 15 e depois só o versículo 20. Vamos lá, tá? O que nós estamos aprendendo? Vamos recapitular, tá bom? O tema da lição, Paulo e os falsos apóstolos. Tá? O que nós tratamos ontem? Primeira sessão, crentes desleais. Tratamos isso ontem. 2 Coríntios 11, do 1 ao 6. Foi o que nós tratamos ontem, né? Primeiro tópico, primeira sessão, crentes desleais. Primeiro tópico da primeira sessão, desleais para com Deus. 2 Coríntios 11, versículo 1 e 2. Tratei isso ontem. Segundo tópico, desleais para com Cristo. 2 Coríntios 11, versículo 2 ou 3. Terceiro tópico, desleais para com o Evangelho. 2 Coríntios 11, versículo 4. Quarto tópico, desleais para com a verdade. 2 Coríntios 11, versículos 5 e 6. Vamos entrar agora na segunda sessão, que vai 2 Coríntios 11, 7 até o 15 e versículo 20. O obreiro e a remuneração. É a segunda sessão. O obreiro e a remuneração. Tá? Primeiro tópico da segunda sessão. O comportamento adequado do obreiro. Então vamos lá. Vamos lá. Em continuidade à defesa do seu apostolado, Paulo respondeu às críticas contra a prática adotada com relação à remuneração financeira do ministério. Enquanto esteve em Coríntio, ele estava convicto quando ao seu proceder e não tinha intenção de mudá-lo. Os falsos mestres, entretanto, tiveram um comportamento inadequado. Amém? Tá? Então, se os falsos mestres tiveram um comportamento inadequado, Paulo vai revelar, amém, o verdadeiro comportamento de um servo de Deus, de um ministro de Deus. Tá? Então, ele vai mostrar com a sua vida o que é um comportamento adequado de um obreiro de verdade. Tá certo? Que nós possamos pegar isso como exemplo na nossa vida, tá? Então, primeiro tópico da segunda sessão, o comportamento adequado do obreiro. A pergunta com que iniciou a sua defesa deveria levar os coríntios a refletirem sobre o próprio modo de agir. O próprio modo de agir, tá? Versículo 7, diz assim: quando anunciei a vocês a boa notícia de Deus, fiz isso completamente de graça e me humilhei para engrandecer vocês. Será que houve algum mal nisso?
Amém? Será que houve algum mal nisso? Tá? Primeira parte, Paulo agiu com humildade. Paulo agiu com humildade. Tá? Nós vemos aqui que ele se humilhou. Tá? Então ele agiu com humildade. Vamos ler o 8 e o 9. Enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês. Quer dizer, o tempo que eu deveria estar me dedicando às outras igrejas, eu não me dediquei às outras igrejas, eu me dediquei a vocês. Eram eles que tinham pago o meu tempo. Amém? Então eu peguei esse tempo que era devido às outras igrejas e eu simplesmente doei para vocês. Sabe o que quer dizer isso? Eu me sacrifiquei para vocês. E vocês não dão valor ao meu sacrifício. Vocês não estão dando valor ao que eu fiz. Essa que é a verdade. Tá? Versículo 10. Versículo 9, quer dizer, e durante o tempo em que estive com vocês, quando eu precisava de alguma coisa, não incomodava ninguém. Quer dizer, ele continua dizendo que ele se sacrificou, né? Não incomodava ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram tudo o que eu precisava. O que aconteceu no passado e acontecerá no futuro é isto: eu nunca exigirei que vocês me ajudem. Amém? Vou continuar do mesmo jeito. Eu não vou mudar. Amém? Esse é o meu jeito de agir. Esse é o meu jeito sincero de agir. Tá? Agir com humildade. Tá entendendo? Não é com arrogância. Não é exigindo coisas de vocês, né? Que eu vou demonstrar que eu sou um verdadeiro obreiro, como fazem esses falsos apóstolos aí, que são tão exigentes, são tão exigentes para com vocês, tá? Mas na verdade o que eles querem é só sugar o que vocês têm, tá? Era o que Paulo tá querendo dizer aqui, né? Tá certo? Vamos ver um comentário aqui. Em Corinto, Paulo trabalhou como artesão, fabricando tendas a fim de prover o seu sustento. Quando a pastora Renata pega para mim Atos 18, do 1 ao 4, eu vou continuar aqui, tá? Em Corinto, Paulo trabalhou como artesão, fabricando tendas, a fim de prover o seu sustento. Talvez esse modo de agir humildemente, tá, não tenha sido compreendido, porque os gregos consideravam degradante que um filósofo ou professor se dedicasse a trabalhos manuais para prover o seu sustento. Tá? Amém? Olha a cultura, olha como é que era a cultura dos gregos na época. A mentalidade deles. É a mentalidade deles, né? Pensar, né? Tá? Olha a mentalidade deles. Se a pessoa era filósofo ou professor, não podia, tinha que viver, amém, da filosofia e tinha que viver do dar aula. Amém? Ele não podia ter um trabalho paralelo. Era desonrante, era desonroso uma pessoa ter que trabalhar paralelamente, e sendo professor, tá? Sendo que ele é professor, sendo que ele é filósofo. Amém? Isso também tinha muito a ver com a cultura do povo ali, né? Paulo sabia disso. Razão porque pergunta se havia cometido algum pecado com tal procedimento, né? Se eles também estavam discordando, tá? Eles não, em primeiro lugar, eles não estavam entendendo o sacrifício que Paulo estava fazendo para atender eles. Em segundo lugar, amém? Tá? Também tinha esse pensamento grego, né? De que Paulo, já que Paulo não está exigindo, não está cobrando nada. Ele não era bom orador. Ele não era uma boa. Ele não é um professor. Ele não é uma pessoa boa. Ele não é uma pessoa capacitada. Isso, para estar ensinando a palavra, porque ele não cobrava nada. Ele não é exigente. Isso, aqui está falando. Né? Na cabeça do grego, o bom filósofo e o professor, para passar a sua sabedoria, ele cobrava. Isso, e Paulo não cobrava. E Paulo não cobrava. Aí eles faziam desfeita dele, né? Que coisa interessante, né? Aqui explica direitinho aqui. Então, fala aí. Aqui está falando aqui, ó. Talvez os coríntios pensassem que os pregadores pudessem ser avaliados pela quantia que pediam. Um bom orador cobraria uma grande soma.
um orador mediano cobraria um pouco menos, e um mau orador discursaria de graça. Quer dizer, eles não valorizavam Paulo, porque Paulo não cobrava o trabalho dele. Não é isso, pastor? Então, eu digo assim, na cabeça deles, né? Assim, na mentalidade deles, Paulo não era aquele professor, né? Assim, que era digno de estar ali ensinando, porque ele não cobrava o trabalho dele. Eles viam aquilo como um trabalho. Entendeu? Ele não era remunerado. Então, a mentalidade grega continua hoje, né? tá entendendo? A gente faz... Hoje é o inverso, pastor. Hoje é o inverso. A gente faz de boa vontade as coisas. As pessoas não dão valor. As pessoas não dão valor. E outra, pastor, se o pastor, assim, ele se dedica só nisso aí de ensinar a palavra, ele se dedica em cuidar do povo, e o pastor não tem um serviço secular, hoje em dia é mal visto. Eles não conseguem, como é que fala? Eu digo assim, honrar. Entendeu? É porque muitos não conseguem enxergar o custo que é pregar, que aquela pessoa está pagando o preço para que ela tenha o que ela tá recebendo. É, isso aí. Amém? Não sabe o custo que é. É verdade. Né? Você deixa de trabalhar no secular para você se dedicar naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus te vocacionou. Exatamente. Não é isso, pastor? E as pessoas não valorizam. Eu vou dar dinheiro para pastor, entendeu? Mas se o pastor está se dedicando, entendeu? E na mentalidade desses aí, né, dos gregos, é igual, entendeu? O professor, ele era digno de receber o seu salário. Exatamente. E hoje não. Hoje, eles acham o quê, pastor? Que o pastor, ele não pode receber, entendeu? Porque acha que o pastor tem que trabalhar fora, o pastor tem que trabalhar, mas o trabalho do pastor é isso daí. Né? Esse era o trabalho do pastor, né? O pastor quer dizer, se dedicar na palavra, né? Porque leva tempo, gasta tempo. Exatamente. E as pessoas hoje não valorizam. Exatamente. Né? Pegou aí Atos 18, 1 ao 4? 18, 1 ao 4, peguei aqui, 18, 1 ao 4. Atos 18, 1 ao 4. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Coríntio. E achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles, trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Amém. Ele se juntou, né, com Áquila. Isso. O trabalho de Paulo era fazer tendas, né? O trabalho paralelo de Paulo. Isso. Né? Tá? O que é interessante, né? Quem sustentava Paulo era a igreja de Coríntio. Ou seja, desculpa, era a igreja da Macedônia. Tá? Quando Paulo foi pregar em Coríntio, tá? Quem continuava bancando Paulo era a igreja da Macedônia. E algumas vezes ele também tinha o seu trabalho paralelo. Então Coríntio nunca bancou Paulo. Coríntio nunca sustentou Paulo. Tá? E agora Paulo percebe que só foi os falsos apóstolos ali que cobravam deles. Tá? Vocês estão começando a ligar os fatos, né? Os falsos apóstolos começaram a cobrar um custo. Ó, nós vamos aqui pregar para vocês, ensinar vocês, mas vocês vão ter que bancar a gente aqui. Né? O meu custo é X, o meu custo é Y. Eles se valorizavam, né, pastor? Por ser um professor, por ser alguém que tinha... Apesar do ensino ser falso, tudo errado, mas eles se valorizavam. Mas eles se valorizavam. Isso, né? E Paulo percebeu que todo aquele sacrifício que ele estava fazendo não estava valendo nada para eles. E eles estavam pagando. Pagando os falsos apóstolos. Né? E Paulo que estava com a verdade... Isso, que nunca cobrou nada. Nunca cuidou de Paulo. Agora, eu vejo muito isso na igreja. Pastor, tá? Às vezes você tem um trabalho
Você faz uma apostila, Isso. você gasta a tarde toda, gasta energia, gasta tempo, Isso. gasta papel, gasta tinta do papel para fazer. Tá, tem todo um custo, amém? Aí você vai lá, dá aula e dá de graça a apostila. Dá de graça o artigo, né? Não cobra nada. Acaba o culto. Sabe o que eu vejo? Amém? Eu vejo essa mesma apostila que eu dei, esse mesmo artigo que eu dei, jogado nos bancos da igreja. Isso mesmo. Alguns amassados jogados no lixo. Isso não dá valor, né? Tá entendendo? Tá? Muitos não dão valor. Não dão valor. Não sabe o custo do obreiro para fazer aquilo. Amém? Tá? E ele deu de graça, né? Agora, meu irmão, vou começar a cobrar. Vou fazer a apostila, nem que seja pagar só a xerox, mas eu vou cobrar. Tudo que é de graça, pastor, as pessoas não valorizam. Já que não dá, já que não valoriza, né? Então vamos cobrar para valorizar, entendeu? Né? Não houve custo, então as pessoas não valorizam. Exatamente. Isso aí, pastor, é em tudo, viu? Isso Tudo. é em geral, em tudo. Em tudo, em tudo. Né? Às vezes a pessoa ganha algo, né? Não sabe o sacrifício que foi para comprar aquilo, dá para quem ele pega e aí ele desfaz. Ó, as pessoas não dão valor. O que eu vou falar é o seguinte, a Bíblia diz, de graça dá, de graça receber, de graça dá. Tá, tudo bem, mas eu vou dizer uma coisa. Uma vez eu fui orar na cidade de São José do Rio Preto. Você estava lá comigo, você vai lembrar, né? Eu fui orar na casa de uma senhora, e essa senhora tinha muito dinheiro, tá? Eu fui lá orar, lá. Tá? Gastei minha tarde, ela não era membro da igreja. Fui lá por misericórdia e amor à obra de Deus. Tá? Cheguei lá, eu orei, fiz uma oração, amém? Cumpri meu papel, orei, dei uma palavra e tal. E na hora que eu fui embora, a mulher perguntou quanto que era o custo. Olha. Eu falei, não tem custo nenhum. Se a senhora quiser depois ajudar, só vai na igreja e dá uma oferta na igreja, né? Mas eu mesmo não cobro para vir orar, né? Tá? Tá. É porque teve aqui um pastor de uma outra igreja, que não é a sua, tá? E ele cobrou aqui R$100 para fazer esse trabalho. Para fazer uma oração. Para fazer uma oração aqui. Tá? E ficou até menos tempo que o senhor, tá entendendo? Não sabia. Eu acabei dando para ele. Ele cobrou, eu acabei dando para ele. Né? Olha a imagem. Tá, tudo bem, eu não cobrei nada, né? Mas você acredita que nem um copo d'água a mulher ofereceu para mim? Ela queria assim, pastor, pagar o trabalho como se faz assim, eu estou te pagando para você vir aqui. Que tem muita gente que pensa assim, viu, pastor? Aí ele veio aqui, dá um dinheiro e o outro não valoriza o trabalho do pastor, não valoriza uma visita, não valoriza o evangelho. Ela poderia ter oferecido um copo d'água, né? Um café. Ela ofereceu dinheiro por quê? Porque ela queria pagar para me ver para ser livre de mim, né? Não é para pagar, pastor, que é para dizer, eu paguei para o pastor, eu paguei. Como assim ela ia chamar outro pastor e ia falar a mesma coisa para outro pastor, né? Teve aqui o pastor da igreja X, porque falou a igreja, né? Por isso que tem certas visitas, se a pessoa não está doente, vai na igreja lá, que a gente olha lá na igreja. E infelizmente as pessoas confundem. A gente paga como se você tivesse a obrigação de ir lá e tu já paguei. Não. Porque é o seguinte, funciona assim, né? É que nem político. É que nem político. Político age assim. Você vai negociar com ele, né? Negociar com o político, o que acontece? Olha, se você pega alguma coisa em troca, por exemplo, para ter os votos da minha igreja, eu quero que você coloque o telhado da igreja. Fica pedindo tá? as coisas. Aí ele vai lá e coloca o telhado da igreja. O compromisso dele é com o telhado da igreja. Né? Tá? E o compromisso seu é apoiar diante dos irmãos o nome dele. Né? Tá. Passou o período de eleição.
ele não te dá mais satisfação. Se você vai procurar ele enrola você e diz, ah, não, já paguei, já botei lá o telhado, tá tudo kits. E ainda sai falando mal do pastor, aquele ali é mercenário. Exatamente. Aquele pastor não pode ter dinheiro, ele fez barganha comigo. Pastor. Por isso que eu nunca entrei nessa onda, né? Não tem né? que se aliançar com ninguém, com Deus. É isso aí. Né? Da questão da oração, não, eu não vou cobrar mesmo, porque de graça recebeste, de graça dai. Mas uma oferta para a igreja, sim, pastor. Uma obra de Deus. A oração eu não vou cobrar. Não, né? Mas se quiser doar uma oferta para a igreja... Mas eu acho que pelo menos as pessoas... Por gratidão, tinha que ter mais um pouco de gratidão. De gratidão a Deus, né, pastor? A Deus. Amém. Agora, eu estou falando isso quando a pessoa não é membro da igreja. Não é membro da né? igreja. Agora, o membro da igreja, comprometido com a igreja, batizado nas amém? águas e tudo. Tá? É mais do que a minha obrigação. Porque né? você está cuidando. Atender esse irmão é mais do que a minha obrigação. Tá entendendo? É mais do que a minha obrigação. Né? E nós estamos o quê? Estamos cuidando daqueles, entendeu? Que realmente estão também cuidando da gente e cuidando da obra de Deus. Exatamente, exatamente. Né? É igual, entendeu? Como assim, a gente tem um povo que cuida da gente, a gente também temos que dar o que? Assistência para esse povo. Exatamente. Agora, os de fora é diferente, né, pastor? É o que Paulo está falando, né? É diferente. Paulo está falando, olha, meu trabalho tem um custo. Isso. Amém? Coríntios, vocês não pagaram nada para mim. Isso. Quem pagou para mim foi a igreja da Macedônia. Isso. Tá? Porque teve um custo. Eu tirei meu tempo, amém? Fiquei com vocês aí um período. Estudou um tempo também. Olha, gastei muita coisa com vocês. Tá entendendo? Tá? E vocês não tiveram custo nenhum comigo. E não abençoado a vida dele. Quando veio outros profetas aí, outros aí, né? Outros que aconteceu, aí começaram aí, vieram cobrar, aí deram dinheiro. Para Paulo, que nunca exigiu nada, não deram nem um copo d'água para Paulo. Exatamente. Que é o que a gente vê. Exatamente. Hoje em dia é isso aí. Né? Chama o Valmirzinho, chama o pastor Valmir, só lembra dele na hora que está no perigo. Não é assim? Exatamente. Pastor. O assunto da segunda sessão é esse. O obreiro e a remuneração. Né? Tá bom? Vamos lá. Na realidade, os coríntios não foram capazes de perceber o sacrifício que o apóstolo fez enquanto os evangelizava. A palavra despojar, usada aqui pelo apóstolo, empresta ao seu argumento o sentido de uma atitude que muito lhe custou. Tá? Mas a verdade é que Paulo precisou contar com a ajuda de outras igrejas, a fim de que o evangelho chegasse a eles sem nenhum custo. O versículo seguinte esclarece melhor o pensamento de Paulo. Mesmo quando esteve em privações, em nada foi pesado aos coríntios, porque havia recebido dos irmãos da Macedônia o sustento que lhe era necessário. E se fosse exigido continuar a agir desse modo, assim o faria. Tá? Filipenses 1, versículo 5, pastor Renata, pega para mim aqui. Eu vou pegar 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 4, versículo 10, 2 Coríntios 4, versículo 10. Vamos relembrar esse versículo, né? Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Versículo 14 ao 18. 14 ao 18. Pois sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus. Espera aí. Deixa eu ver aqui se é Filipenses 4. É 5, não é um 5? Pode ler, lê aí. Filipenses 1,5, pessoal, espera aí. Acho que eu errei aqui, vai. É 1,5. Vai. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora.
Aí a explicação aqui fala sobre que eles estavam cooperando. Ó. Fala aí. Quando Paulo diz que os filipenses cooperaram com as boas novas, estavam indicando sua valiosa contribuição para a divulgação da mensagem divina. Entendeu? Eles haviam contribuído por ações quando Paulo esteve em Filipos e por seu suporte financeiro quando Paulo foi encarcerado, tornando-vos cooperadores de nossos ministros missionários e evangelistas, quando os ajudamos com orações, hospitalidade e ajuda financeira. Eu vou ler agora o capítulo 4 de Filipenses. Eu tinha falado 2 Coríntios, não era. Era Filipenses capítulo 4. Eu vou ler o versículo 10. A pastora Renata vai ler do 14 ao 18. Tá? Filipenses 4, 10 diz assim: na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. 14 ao 18. Aqui. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando partiu da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Amém. Olha que versículo lindo, versículo 18 de Filipenses 4. Ó. Aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram e que foi mais do que necessário. Ele está prestando conta para a igreja de Filipe, né? Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que ele aceita e que lhe agrada. Amém? Aleluia. Você sabia que quando você está ajudando um pastor, ajudando um obreiro, Deus recebe a tua oferta, Deus recebe o teu dízimo, Deus recebe a tua ajuda, a ajuda que você dá para o obreiro, a ajuda que você dá para o pastor. Deus recebe, sabe de que maneira? Como um sacrifício que ele aceita e que lhe agrada. Como um sacrifício que ele aceita e que lhe agrada. Amém? Toda ajuda que você dá para um obreiro, Deus recebe como um sacrifício que ele aceita e que lhe agrada. Amém? Lembra-te, agrada-te do Senhor e ele cumprirá os desejos do teu coração. E uma das maneiras de você agradar a Deus é você ajudar o pastor, é ajudar um obreiro. Reconhecer Amém? o seu trabalho. Tá? Né? Quer ser recompensado? Ajuda o pastor. É Quer ser recompensado? Ajuda o obreiro. Amém. É o que a palavra de Deus está dizendo, né? Tá? Vamos lá, vamos voltar aqui. Tá certo? Então, ó, ele agiu com humildade. Podendo ter cobrado, não cobrou nada. Verdade. Amém? Tá? Foi ali por amor. Tá? E eles não reconheceram. 2 Coríntios 11, versículo 10. 2 Coríntios 11, versículo 10. O que essa carta, o que esse versículo quer dizer? Vamos lá. Pela verdade de Cristo, a qual está em mim, eu garanto que ninguém em nenhum lugar da Acaia tirará de mim este orgulho de anunciar o Evangelho sem cobrar nada. Este versículo esclarece bem a razão de Paulo não ter sido financeiramente pesada aos coríntios. Ao usar a expressão, a verdade de Cristo está em mim, Paulo fundamenta a sua opção de pregar nas regiões da Acaia, da qual Corinto era a principal cidade e centro político-administrativo, sem qualquer ônus para eles. Amém? Ele estava em Corinto, uma cidade no qual era a principal cidade e centro político-administrativo da região da Acaia. Amém?
tá? Era uma São Paulo, né? Ou era uma Santos, perto de São Paulo e perto do Brasil, né? Tinha Porto, né? Comparado, né? Ele agia de acordo com o propósito estabelecido diante de Cristo, razão pela qual ninguém lhe tiraria esta glória, de anunciar-lhes o Evangelho sem lhe ser pesado. Era obrigação de Paulo a pregação e não uma opção. 1 Coríntios 9, 15 ao 18. Vamos lá. 1 Coríntios 9, 15 ao 18. Vamos ver o que Paulo fala ali. 1 Coríntios 9, do 15 ao 18. Diz assim: mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu preferiria morrer a fazer isso. E ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Amém? Para Paulo, pregar o Evangelho era mais do que um trabalho que se tinha que cobrar alguma coisa. Pregar o Evangelho para Paulo era uma obrigação para ele. Tá? Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso, diz aqui, né? Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Em outras palavras, é Deus que vai me recompensar, né? É Deus que vai me assalariar. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Então, Paulo reconhecia que, como pregador do Evangelho, ele tinha direito a salário, né? Ó, nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada, sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Ele sabia do direito que ele tinha, o direito humano de receber, amém? Tá? Mas como ele fazia as coisas para Deus, ele sabia que a recompensa não viria do homem, a recompensa viria de Deus. Tá? Porque nem todo mundo tem a consciência do sacrifício, nem todo mundo tem a consciência da oferta, nem todo mundo tem a consciência do dízimo, nem todo mundo tem a consciência da ajuda de um pastor, ajuda para um pastor. Né? Muita gente ainda tem muita restrição nessa questão de oferta, na questão do dízimo e na questão da ajuda. Ela ainda não tem o entendimento, amém? E Paulo vai recusar de fazer para uma pessoa que não tem o entendimento de ajudar, não tem o entendimento de ofertar, de dizimar? Não, ele não vai recusar, né? Ele não vai recusar, entendendo? Nenhum servo de Deus recusa, amém, ajudar quem precisa, tá? Mas o servo de Deus pode ensinar, né? O servo de Deus pode ensinar, tá entendendo? Por exemplo, às vezes a gente precisa ensinar as pessoas a terem fé. Amém? Como ensinar as pessoas a terem fé quando elas precisam de oração? Tá? Olha, em vez de eu me oferecer para ir na casa dela, fazer ela entender que se ela vir na igreja, amém, é um sacrifício a mais que ela vai fazer. Ela vai estar aplicando a fé dela. Por quê? Porque a ida do pastor na sua casa é muito cômodo. Verdade. Amém? Tem sacrifício, né? O galardão é do pastor, não fica para ela. Tá entendendo? Tá? Mas se ela sair de casa e for na igreja, amém? O galardão é dela, porque ela aplicou a fé dela. Ela creu, né, pastor? Exatamente. Ela acreditou. Né, para ir até o templo para receber uma oração. Ela entendeu o sacrifício que ela tinha que fazer. O sacrifício que ela tinha que fazer, porque é muito fácil, né? Ah, estou com dor de barriga, tem o pastor Valmir, ele vem aqui, olha, acabou.
Ele só veio aqui, orou, Deus resolveu, tá bom. Né, pastor? Acha que a vida é só isso. Exatamente, exatamente. E nós sabemos que não é só isso, né? Não. Tá, vamos Envolve lá. muito mais do que uma solução de problema. Vamos voltar lá para 2 Coríntios 11. Paulo reconhecia que o pregador tinha direito do salário, né? Que o pastor tem direito ao seu salário. Vamos lá. Nós estamos no tópico, na primeira parte do tópico 1, né? Vamos se situar novamente para não me perder, né? Nós estamos na segunda sessão, o obreiro e a remuneração. Estamos no primeiro tópico, o comportamento adequado do obreiro. Primeira parte, agiu com humildade. Segunda parte, agiu com a verdade. Paulo agiu com a verdade. Tá? Agora vamos para a terceira parte, agiu com amor. Agiu com amor. 11, versículo 11 do capítulo 11 de 2 Coríntios. Versículo 11 diz assim: por que estou dizendo isso? Será que porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. Amém? Paulo não perdeu o seu amor. Paulo queria que eles entendessem, né? Entendessem o sacrifício que ele fez para atender eles. E agora vem os mentirosos e os falsos e exige deles algo que ele que tinha direito, não exigiu. Amém? Não exigiu, tá? Mas o que o apóstolo havia dito anteriormente não era suficiente para calar os seus oponentes, que diziam ser a recusa de receber ajuda financeira dos coríntios. Vou repetir aqui, tá? Mas o que o apóstolo havia dito anteriormente não era suficiente para calar os seus oponentes, que diziam ser a recusa de receber ajuda financeira dos coríntios, era uma maneira de humilhá-los e de demonstrar que não o amava, tá? Em outras palavras, né? Paulo queria que eles entendessem que ele não recebeu a oferta deles, não recebeu ajuda a eles, não era para humilhá-los eles, tá? Tá? E nem para demonstrar que não os amava. Que ele fazia aquilo por amor. Então ele estava disposto a sacrificar suas finanças para atender eles. Tá? Porque na cabeça deles, como é uma cabeça grega, né? Tá? Para eles, Paulo não cobrou porque quer nos humilhar. Amém? E isso era colocado pelos falsos apóstolos. Tá? Que eles cobravam porque honrava eles. Né? Tá entendendo? E por amor estavam ali, cobravam porque amavam eles. Por isso que eles tinham que pagar, porque eles estavam ali com todo o seu amor para com eles. Que coisa, né? Que reconheciam, pastor, eles como uma pessoa assim que ensinava, um professor. Entendeu? Diga-se, eles pagavam por quê? Porque eles sabiam que ali era um trabalho deles. Era um trabalho como professor, como alguém que estava trazendo conhecimento para eles, esclarecimento. Para a igreja de Coríntios, pagar era um reconhecimento. Isso, reconhecimento. Do que estavam recebendo. Isso. Né? Então, aí os falsos apóstolos foram e cobraram. Então, se aproveitavam dessa situação. E depois jogava na cara deles que Paulo não cobrava porque Paulo não era um cara inteligente, culto, sábio. Não era estudioso. Né? Tá? E que não tinha o porquê exigir uma cobrança. Isso. Tá? Vocês estão entendendo? Então, olha a diferença, né? Que eu digo assim, como é que eles faziam. Exatamente, né? Complicado isso aí, nossa, hein? Que coisa, né? O que está por trás do pano de fundo da mentalidade deles. Do ensino, né? Tá? Quantas coisas que passam desapercebido, não é verdade? Amém? Quantas coisas que a gente tem que aprender para evitar na nossa vida, no nosso dia a dia. Viu, pastor? Para eles, entendeu? Para os gregos,
Quem não cobrava era um mau orador e entendeu? Aquele que discursava de graça, ele era um mau orador. Então, ele não era uma pessoa boa, assim, entendeu? A ponto de receber, entendeu? A ponto de cobrar, entendeu? Na cabeça deles era isso aí. Exatamente. Se ele não cobra, então é sinal que ele mesmo não se valoriza, entendeu? Ele não é tão bom assim. Não era tão bom, né? Entendeu? Na cabeça dos gregos, essa mentalidade aqui. Exatamente, né? Tá? E Paulo não era assim, né? Visto que Paulo bem conhecia a estratégia dos seus inimigos, fez aos coríntios a pergunta retórica: por que razão? É porque não vos amo? Então chama a Deus por testemunha da afeição que nutria por eles. Pergunta para Deus se eu não amo vocês. Aleluia. Não tem ninguém para responder melhor o sentimento do outro. Tá com dúvida do meu amor por você? Pergunta a Deus. Aleluia. Verdade. Qualquer dúvida que você tiver, pergunta para o Senhor. O Senhor tem a resposta para a tua vida. Pastor, mas o amor, ele também é na prática. Viu, pastor, se você não amasse o povo que Deus confiou nas tuas mãos, você não iria tirar esse tempo para se dedicar na palavra. Não era? Exatamente. Você não ia se preocupar em fazer 2 cultos, não é? No domingo, 2 cultos. Você ia o quê? É assim mesmo? Então deixa do jeito que está. Não, o que você fez? Você correu atrás para que você desse assistência para o povo que Deus confiou nas suas mãos. Exatamente. Isso é o quê? Isso é amor e prática. Exatamente. Né? Você não se acomodou na situação. Não, você deu um jeito, eu preciso ver um jeito aqui, vou conversar com o povo, eu vou ver qual é o horário que eles preferem. Você ainda deu, diga assim, preferência para eles escolherem. Isso aí é amor, pastor, que sim, que se é outro, não estava nem aí. Isso é amor. E você sabe por que despertou mais isso em mim? Né? De eu querer estar junto com eles, né? Foi o que eles também despertaram para comigo. Isso, pastor. Né? Porque quando eu percebi que eles não tinham me abandonado, estavam juntos, que eles estavam juntos, né? Verdade. E como é que eu via isso? As 2 igrejas. Né? Como é que eu via isso? Aí é que está o segredo. Tá? Aí que está o segredo. Amém? Cada centavinho que entra na tua vida é sangue que saiu das tuas veias. Amém? Cada centavo da tua participação, amém? Como oferta na igreja, é sangue que você doou. Tá? Esse dinheiro não apareceu na tua mão de graça. Amém? Você doou sangue. Amém? Então, quando você oferta, você está também dizendo que está dando do teu sangue. Isso é aliança. Isso é comprometimento. Amém? E quando eu vi, aleluia, que os irmãos estavam depositando ofertas, dando dízimo, depositando na conta da igreja, eu falei, meu Deus, eu não posso parar. Amém? Eu tenho que ajudar esse povo. Por quê? Porque a primeira coisa que veio na minha cabeça quando houve a parada foi o seguinte: eu vou ter que me virar para me sustentar. Porque agora não vai ter mais culto. E como é que eu vou sustentar a minha família? E como que eu vou também cuidar do povo, né, pastor? Exatamente. Como eu vou dar assistência para o povo? Como é que eu vou dar assistência para o povo? Né? E olha, irmão, foi uma confusãozinha na minha cabeça no primeiro momento. Deus sabe. Né? E aí Deus, pumba, tratou do meu coração. Né? Eu dependo de quem? Dependo de Deus. E o povo é de quem? O povo é de Deus. Amém? Tá? Ali eu vi que o povo continuava sacrificando para Deus. Amém? Aleluia. Continuava fiel. Aí, meu irmão, aí eu tinha que fazer a minha parte. Amém? E qual era a minha parte? Cuidar desse povo que Deus colocou na minha mão. Amém? Aleluia. Se o povo é comprometido, eu sou muito mais comprometido. Aleluia. Oh, glória. Por quê? Porque o meu compromisso primeiro é com Deus e depois com os irmãos. Amém? Ó,
com Deus e com os irmãos. Com Deus e com os irmãos. E com vocês não é diferente. É com Deus e com o pastor. Com Deus e com o pastor. Amém? Tá? Aleluia. Cada oferta que você deu, cada dízimo que você deu, não, que você entrega na minha cabeça, amém? É isso que eu penso. Aleluia. É sacrifício. Amém? É compromisso. Essa pessoa tem compromisso com Deus e comigo. Também, pastor, amém? E eu não posso decepcionar essa pessoa. Eu não posso abandonar essa pessoa. Amém? Tá? Tem outros que já não. Outros já não estão nem aí. Né? Não tem nem compromisso com... Se não tem compromisso com Deus, vai ter comigo? Jamais. Não tem. Amém? Tá? Se não tem compromisso com Deus, não vai ter compromisso com o pastor. Pessoal, eu vou parar por aqui, porque eu tenho que estar 3 horas lá na igreja em Santos. Aqui na igreja, Santos, nós estamos em Santos. Eu estou pensando que eu estou... Nós estamos aqui em Santos, vamos ter que estar aqui na igreja daqui um pouco. Eu vou ter que estar aqui em Santos. Né? Estamos aqui em Santos, meu amigo. Vamos ter que estar na igreja aqui daqui um pouquinho. Tá bom, entenderam, né, pessoal? Estamos em Santos. Tá. Eu vou ter que ir aqui na igreja, aqui. Amém? Tem que ver o negócio da luz aqui. Tá bom, pessoal? Deus abençoe os irmãos. Até 8 da noite hoje, 8 da noite, nós vamos fazer a live Fé. Amém? Essa live tem como propósito fazer você desenvolver a tua fé, crescer a tua fé. Tá certo? Então que 8 horas da noite eu conto com você. Tá certo? Então 8 horas da noite eu conto com você. Venha participar da live das 8. Vamos orar e vamos encerrar esse momento. Meu Deus e meu Pai, abençoe os irmãos que participou comigo desta live, que esteve comigo, Jesus. Eu peço a tua bênção sobre a vida deles. Não deixa faltar o pão na vida deles. Que eles continuem comprometidos com a tua obra, comprometidos com a tua palavra, comprometidos com o teu reino. Senhor, que haja saúde, que haja prosperidade, que haja proteção, que a tua presença esteja na vida de cada irmão, tanto da igreja e principalmente desses que estão participando da live comigo. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do povo de Deus, e todo o povo de Deus diz amém. Não esquecendo que eu volto às 8 horas da noite com a live Fé, e depois eu vou estar vindo às 11 horas da noite com a live Oração. 1, 2, 3, vitória, 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 amém. Até às 8 da noite, pessoal. Deus abençoe.